A juiz esclarece. Falámos na anterior semana da providência de incumprimento, que é aquela providência que se recorre, o pai, a mãe, ou a pessoa, a guarda da qual se encontra a criança, para resolver questões relativas ao não cumprimento do regime de regulação das responsabilidades parentais. Há duas situações que surgem com muita frequência. São elas: o incumprimento do regime de convívios do pai ou da mãe não residente com a criança e o incumprimento do regime dos alimentos. Vamos então começar pela primeira situação enunciada, o incumprimento do regime de convívios. Já vimos que o regime de convívios visa permitir que a criança mantenha com o progenitor ou com a progenitora não residente aquela relação de afetividade que se verificava antes da dissolução da sociedade conjugal ou marital, ou seja, antes da separação dos pais. Pretende-se com esse regime de convívios, como também já focámos em anteriores semanas, que a criança mantenha um vínculo efetivo que possa receber valores, sentimentos, afetos do pai ou da mãe com o qual não reside. Por esse motivo, no regime de regulação, são fixados os tempos, de forma alargada ou restrita, que a criança pode passar com o progenitor com o qual não reside. Sucede que muitas vezes, devido aos conflitos que separam os pais e porque não sabem distinguir a ruptura da relação conjugal ou marital da situação parental, muitas vezes os filhos servem de arma de arremesso nesse conflito. E uma das situações que por vezes surge é o pai ou a mãe que reside com a criança impede a criança de conviver livremente com o outro progenitor. Nesse caso, a providência de incumprimento visará averiguar o que efetivamente se passa, se é uma recusa da criança e, nesse caso, qual é o fundamento dessa recusa, ou se é uma atitude deliberada do progenitor ou da progenitora que reside com a criança. Nesse caso, verificado o incumprimento, verificado que existe de facto uma conduta culposa, reiterada do progenitor ou da progenitora residente, o Tribunal irá condenar no cumprimento do que está estipulado, irá, como já disse na anterior semana, aplicar multa se tal se justificar e até indemnização e tomar todas as medidas que forem necessárias para restabelecer no mais curto prazo possível esse convívio que injustificadamente foi rompido. Pretende-se, pois, que a criança não sofra uma quebra da relação afetiva com nenhum dos progenitores e é essa, essencialmente, a meta desta providência no que concerne ao regime dos convívios. No que se refere aos alimentos devidos à criança, já vimos também que eles visam assegurar que a criança possa viver com condições mínimas de dignidade. Dignidade essa que não pode ser assegurada se não vir assegurado também o seu direito aos alimentos. Os alimentos que constituem, como também já vimos, um encargo quer do pai ou da mãe residente, quer do outro progenitor. Ora bem, quando se verifica o incumprimento da prestação alimentar, quando o pai ou a mãe não residente não paga aquilo que é devido, 10 dias após o vencimento dessa quantia, que mensalmente é devida, o outro progenitor poderá lançar mão da providência de incumprimento e, no âmbito da mesma, lançar mão de uma providência que se encontra prevista e que constitui uma fase, de certa forma, pré-executiva. Ou seja, se o pai ou a mãe que não cumpre for titular de rendimentos, ordenados, pensões, compensações, indemnizações ou outros rendimentos de natureza semelhante, o Tribunal poderá ordenar o desconto direto daquilo que se apurou ser devido, bem como o pagamento através do desconto das prestações que se forem vencendo ao longo dos meses. Para tal, notifica-se a entidade que é processadora desses rendimentos
de forma que fique incumbida mensalmente de pagar diretamente ao pai ou à mãe que tem de receber essas quantias a prestação alimentar que é devida ao filho menor. A única parte desses rendimentos que não se pode descontar é aquela que é considerada essencial para assegurar a sobrevivência mínima do progenitor ou da progenitora devedora. É determinada em função da pensão social do regime não contributivo. Ou seja, neste ano ela ascende, salvo erro, a 211,79 euros. Essa quantia não poderá ser descontada, 211,79 euros. Penso que é essa quantia tabelada neste ano. Todos os anos é atualizada e este ano está fixada nesse valor. Quanto ao mais que é oferido pelo devedor, poderá ser descontado de forma a assegurar as necessidades básicas da criança menor, que é credora dos alimentos necessários para que possa viver com as ditas condições mínimas de dignidade de que já falei. No que se refere a estes dois incumprimentos, quer do regime de convívios, quer do regime dos alimentos, existem condutas tipificadas na lei penal que punem como um crime determinados incumprimentos. Acontece, por exemplo, com o crime de subtração de menores, previsto no artigo 249 do Código Penal, que tem uma linha que prevê precisamente a situação daqueles que, incumprindo o regime de regulação das responsabilidades parentais, privam injustificadamente o filho menor do convívio com os progenitores, com o outro progenitor. De igual forma, existe um crime relativo à violação da obrigação de alimentos que visa punir aquele pai ou aquela mãe que é devedora da prestação alimentar necessária a assegurar a sobrevivência do filho e que não cumpre essa obrigação, pondo em causa o bem-estar da criança. São condutas que, tipificadas na lei, merecem uma defesa, uma tutela acrescida devido ao facto de serem alvo crianças, portanto, seres humanos carentes de uma maior proteção e, por isso, o legislador consagrou na lei penal estas condutas como crime que são puníveis com prisão ou multa e que dependem, para serem averiguadas, do exercício do direito de queixa. Esta semana abordamos estas questões. Para a próxima, iremos focar a atenção no Fundo de Garantia dos Alimentos. Espero ter sido clara. Bem-aja pela atenção.